Jair Messias Bolsonaro está na casa em Angra dos Reis, onde a Polícia Federal faz agora uma batida que tem como principal alvo o filho dele, Carlos Bolsonaro. A informação está no blog também, já se você quiser, o QR Code está aí. Vou aqui muito rapidamente para o telão, pode ser? Para a gente trazer, espelhar o blog aqui, só para a gente mostrar. Não é só o ex-presidente da República, estão nesta casa onde a Polícia Federal faz a batida hoje, o Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, alvo da PF, Eduardo Bolsonaro, deputado federal, e Flávio Bolsonaro, senador, porque ontem a família fez o que eles chamaram de super live numa rede social, dando ali indicações para políticos de direita que vão disputar as eleições deste ano. Obviamente a coisa terminou muito tarde. Hoje amanheceram com a Polícia Federal fazendo essa batida, onde estão, segundo a informação de fonte que acompanha com muita atenção a investigação, os quatro, o ex-presidente, os filhos Carlos, Eduardo e Flávio, nesta casa em Angra dos Reis, onde a Polícia Federal agora faz uma batida. Então, o ex-presidente acompanha em loco a ação da Polícia Federal contra Carlos Bolsonaro. Uma informação urgente chegando aqui pra gente nesse momento. Informação da Daniela Lima, que não está aqui com a gente, mas está ligada já cedinho. É sobre a Polícia Federal, que está cumprindo mandados de busca e apreensão em pessoas que possivelmente receberam informações da BIM, daquela BIM paralela. Lembra da operação da Polícia Federal na semana passada, investigando e cumprindo mandados de busca e apreensão? A gente falou agora há pouco, um desses mandados foi na Câmara Federal, e aí agora a Polícia Federal está cumprindo mandados de busca e apreensão em casas, em escritórios de pessoas que teriam recebido essas informações dessa BIM paralela. E a informação muito importante nessa apuração é que Carlos Bolsonaro é um dos alvos desses pedidos, desses mandados de busca e apreensão. Mônica, Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Grave, porque vai provocar ainda mais tensão. A Camila Bonfim também informa aqui pra gente que a operação da Polícia Federal mira justamente os contatos do ex-chefe da BIM, o Ramagem. Então, portanto, tem um leque aí, né, de pessoas que estão sendo visadas. Vamos aguardar daqui a pouquinho as informações oficiais da Polícia Federal sobre isso. Marcos Anjos, nosso repórter, já está se dirigindo à Polícia Federal no Rio de Janeiro. E por falar em Rio de Janeiro, você veja que o delegado Ramagem era o candidato à prefeitura do Rio, desafiando o atual prefeito Eduardo Paes na sucessão. E Carlos Bolsonaro tinha acabado de ser indicado como o gestor das comunicações dessa campanha, da campanha de Ramagem. E os dois agora alvos da Polícia Federal. A Polícia Federal está mirando o Carlos Bolsonaro nessa operação de fato, porque tem a suspeita de que o Carlos Bolsonaro, por meio de seus assessores, recebia informações da BIM paralela. Acho que isso é a informação mais importante que a gente tem, e junta Carlos Bolsonaro, a família Bolsonaro como beneficiário desse esquema de espionagem ilegal da BIM paralela, porque você tem Flávio Bolsonaro, você tem o Jair Renan e agora o Carlos Bolsonaro como beneficiário desse esquema ilegal que está sendo investigado pela PF. Na semana passada a PF trouxe que o Flávio, ele de fato teria usado as informações da BIM paralela para fazer a defesa dele no caso das rachadinhas. O Jair Renan também teria tido acesso e teria se beneficiado das informações da BIM paralela em investigações das quais ele era alvo da PF, e agora o Carlos Bolsonaro como beneficiário dessas informações. Então, diria para você que semana começa muito ruim para a família Bolsonaro. Estava ouvindo o Léo Arcoverde falar da live deles ontem, parece o tempo todo que eles têm acesso às informações, acesso ao que está acontecendo. Então, vamos aguardar o desdobramento para saber, de fato, onde é que essa operação vai chegar e o que ela vai comprovar, porque até agora o que a gente tem de informação é que é uma busca e apreensão na casa do Carlos e também na Câmara dos Vereadores. Eu ouvi o Léo falando que ele não estava em casa. O Carlos Bolsonaro também provavelmente vai ser chamado a falar e explicar o que está acontecendo. A Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da Agência Brasileira de Inteligência. Atenção, 9 horas e 52 minutos, informação em primeira mão que você vê aqui
na Globo News, a Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da ABIN. O vereador do Rio de Janeiro jamais teve qualquer cargo na administração federal. Não há explicação possível para ele ter consigo um equipamento cadastrado na Agência Brasileira de Inteligência. Não é só essa informação que eu trago para vocês, embora este seja o fato mais importante no dia de hoje e traga aqui o tamanho da interseção, o tamanho da interferência que havia entre os aparelhos públicos de segurança que teriam sido sequestrados para favorecer diversos interesses da família Bolsonaro e o que de fato aconteceu. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, tinha, segundo fonte da Polícia Federal, um computador da ABIN entre seus pertences. Para elencar aqui, eu acabei de trazer a informação que os filhos e Bolsonaro estavam na casa quando a Polícia Federal chegou, pois eles deixaram o local de barco. Assim que a Polícia Federal aparece, Bolsonaro e seus filhos saem de barco de Angra dos Reis. E Sadi nos atualiza que, além da casa de Carlos Bolsonaro, também há mandado de busca e apreensão para o gabinete dele na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e que, além disso, assessores do parlamentar também são alvo de mandados de busca e apreensão. Então, nesse momento, um dos principais alvos dessa operação, talvez o principal alvo da operação, é ele aí que você está vendo, Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma operação que é um desdobramento da operação da semana passada, quando o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, disse que Alexandre Ramagem fez sim, usou informações coletadas ilegalmente em monitoramento da ABIN para repassar informações a integrantes da família Bolsonaro. Então houve mandados de busca e apreensão no gabinete dele dentro da Câmara e agora a gente vê o mesmo acontecendo na Câmara do Rio de Janeiro, onde Carlos Bolsonaro cumpre seu 6º mandato como vereador e agora ele tem mandados de busca e apreensão em casa e também no seu gabinete na Câmara e Sadi nos atualiza aqui informando que assessores do vereador também estão são alvos desses mandados de busca e apreensão. Ele que estava participando já da campanha, como você lembrou, a pré-campanha para a Prefeitura do Rio. São informações de fontes ligadas à nossa colega Camila Bonfim, que traz o seguinte, que de fato essa operação de hoje está mirando o núcleo político de apoio a Alexandre Ramagem, ao deputado federal Alexandre Ramagem, que a gente lembra foi diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência durante o governo do ex-presidente Bolsonaro. E Carlos Bolsonaro, por enquanto, é o único nome que a gente tem sabendo que há um mandado de busca e apreensão contra ele, não só na residência dele, mas também no gabinete dele na Câmara de Vereadores. Então, inicialmente, o que a polícia está fazendo é indo lá e dando uma sequência àquilo que foi feito na semana passada, né, na operação da semana passada, na quinta-feira pela manhã, quando a polícia esteve no gabinete do deputado federal Alexandre Ramagem. A partir daí, então, a partir da busca e apreensão que foi realizada no gabinete dele, é que a PF, então, está dando sequência a essa operação para poder entender e tentar descobrir quem foram os beneficiários, né, desse sistema que estava sendo utilizado de forma clandestina dentro da ABIN para poder monitorar algumas autoridades em Brasília e em outros estados também. Então, nesse momento, o que se sabe apenas é que o alvo é Carlos Bolsonaro, alvo de um mandado de busca e apreensão. Raquel, enquanto você estava falando aí desse mandado de busca e apreensão, a gente está vendo, estamos recebendo aqui imagens agora ao vivo. Essa é a casa do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Os carros da Polícia Federal estão dentro da casa do vereador e, nesse momento, aí na casa de Carlos Bolsonaro, a polícia está cumprindo esses mandados de busca e apreensão. Lembro a vocês que a PF também cumpre mandados de busca e apreensão na Câmara do Rio de Janeiro, no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. Ele é vereador do Rio de Janeiro, está no 6º mandato, estava envolvido agora na campanha de Alexandre Ramagem, ou na pré-campanha de Alexandre Ramagem para a Prefeitura do Rio de Janeiro, e agora
é alvo desse mandado de busca e apreensão. Além de Carlos Bolsonaro, também foram alvos de busca Luciana Paula Garcia da Silva Almeida. Priscila Pereira e Silva também foi alvo de busca e apreensão aqui nessa operação. E tem mais um terceiro nome, na verdade um quarto, né, contando o de Carlos Bolsonaro, Giancarlo Gomes Rodrigues. Então, novos nomes aqui que a gente traz no Conexão que estão na mira da Polícia Federal, são alvo dessa busca e apreensão. A gente já tem aqui, com a ajuda da nossa equipe toda de Brasília, aqui do Matheus Ferreira, do Kevin Lima também, que a Priscila Pereira e Silva é atual assessora de Alexandre Ramagem. Então, a gente já consegue ver que essa operação chega a assessores de Carlos Bolsonaro, mas também de Alexandre Ramagem, que foi o principal alvo da primeira etapa dessa operação. Tem mais informação aqui também. A Luciana Paula Garcia da Silva Almeida, ela é assessora, segundo a nossa colega Isabela Camargo, do Carlos Bolsonaro, lá na Câmara de Vereadores. E a gente já tem mais informação, tá tudo chegando aqui agora, gente, e informação bem precisa para vocês. A Priscila Pereira e Silva, ela foi secretária parlamentar do Major Vitor Hugo, de 26 de outubro de 2020 e 2 de março de 2021 na Câmara dos Deputados, um dos grandes aliados também, que era um dos grandes aliados da família Bolsonaro. Então, o que a gente está percebendo a partir desses nomes para deixar a explicação certinha? Carlos Bolsonaro, principal alvo, núcleo político, informação da investigação. E, junto com ele, assessores ligados ao próprio Carlos Bolsonaro ou, nesse caso da Luciana, que é um nome que eu dei mais cedo, ligada a Alexandre Ramagem. Esse é o grande núcleo, digamos assim. Mais cedo, um investigador me traduziu a ligação do Carlos Bolsonaro com Ramagem, que é o personagem, né, número 1 dessa operação da BIM, como uma ligação umbilical, para tratar a força dessa relação e a intensidade também. É por isso que a gente está vendo hoje Carlos Bolsonaro, assessores dele e também uma assessora de Ramagem sendo alvo dessa operação. Informação da nossa equipe aqui de Brasília.